Bom, nosso assunto agora certamente interessa a mim, a você, a quem está nos assistindo, porque certamente passou por um período conturbado diante da pandemia, porque você vive no planeta Terra, no mundo, enfim. Doutor Juliano Pimentel, vamos falar de ansiedade, porque é um livro que está saindo do forno agora, O Fim da Escravidão. Queria primeiro que você explicasse esse título, O Fim da Escravidão. A maioria esmagadora das pessoas que vivem em ansiedade, elas se sentem escravas do sentimento delas. Elas se sentem escravas nas situações. É como se ela estivesse numa mesa, sorrindo, tomando a taça de vinho dela, e a pessoa pergunta, tá tudo bem? E ela fala, tá tudo bem. Ela sorri, toma um gole de vinho, e por dentro, o coração dela tá rasgado, por dentro ela tá gritando tremendamente, e ela não consegue expressar isso. E aí, quando isso aparece, normalmente trava a vida dela, bloqueia a vida dela em inúmeros contextos. Ela é escrava das emoções que ela não consegue gerir, escrava dos sentimentos que ela não consegue manifestar com clareza e com sabedoria. Eu abri essa fala abordando a questão de interessar todo mundo, porque segundo a OMS, a ansiedade cresceu 25% em decorrência da pandemia. Então, quando eu falo que é um assunto que interessa a todo mundo, é porque interessa mesmo, Esse né? número é subestimado. É subestimado ainda? Se a gente pensar, por exemplo, Brasil. O Brasil é péssimo em dados estatísticos. Péssimo. A fidedignidade de dados que a gente levanta aqui é muito baixa. E a gente era campeão de ansiedade antes da pandemia começar. E tem gente que nem trata, nem procura, nem aborda esse problema. As pessoas, infelizmente, elas não conseguem perceber. Muitas vezes a ansiedade é tida, isso é frescura, isso é besteira. E aí ou então tem um estigma de não vou buscar um psiquiatra, não vou buscar um psicólogo, não vou buscar um ambiente que seja para me aconselhar, ou um clínico mesmo que possa me encaminhar para algum local necessário. Mas é importante porque tem aquele estigma, você é doido, vai buscar psiquiatra, você é maluco para buscar psicólogo, você é fraco para buscar tal coisa. E a gente vive numa cultura que todo mundo tem que se manter forte. E a maioria esmagadora das pessoas que têm ansiedade, quem são? Mulheres. E a maioria esmagadora das mulheres hoje se sente como? Sobrecarregada. Quando eu pergunto pro meu público, que é mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, eu falo, meninas, quem aqui tá sobrecarregada? Todas falam, eu tô. Eu tô cansado de ser o macho da casa. Eu preciso ser cuidada. Eu quero ajuda. Isso gera um ponto que uma vez começa a cansar. E esse cansaço altera os hormônios. Esses hormônios alterados alteram o padrão dos hormônios sexuais. Primeiro é o hormônio de luta e fuga, o cortisol, que também tem relação com a imunidade. Aí a pessoa começa a ficar mais doente, começa a dormir menos, começa a ter menos libido, começa a ter menos desejo sexual, começa a ficar mais irritado, a discutir com o marido, discutir em casa, ter menos afeto, menos amor, menos carinho. Aí o problema que antes era só interno começa a alterar a estrutura familiar. Aí durante a pandemia eu pensava que eu tinha um casamento e eu confronto que era uma farsa, que eu não tinha mais envolvimento, não tinha casamento. Pensava que era uma boa mãe, porque a criança só via à noite e dava boa noite. E não aguento nem ver o moleque estudar. Quando eu tenho o confronto da realidade com o que eu penso que sou, eu sou convidado a crescer. E infelizmente a gente está percebendo que as pessoas não têm saúde hoje para um confronto em amor. Pois é, como é que você definiria a ansiedade? Porque eu já li uma vez que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. O que é que caracteriza a ansiedade? É o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer amanhã e a conta que eu vou pagar? O que é a ansiedade? Olha eu ansiosa fazendo a pergunta. Eu vou te explicar de duas formas, mas é bem importante que você entenda isso. Tudo na nossa vida nós temos duas opções. Se você quer algo na sua vida, você quer ampliar suas faculdades ou suprimir suas faculdades? Ampliar? Se você fosse operar com um cardiologista, você queria operar com um cardiologista que estivesse suprimindo as faculdades dele, com um piloto de avião que estivesse suprimindo as faculdades dele ou ampliando as faculdades dele? Ampliando, imagino. Então, hoje, toda a base de tratamento que a gente tem para ansiedade é para suprimir faculdades. Não aprender a lançar mão delas ao meu favor. Por exemplo? 2 faculdades mentais governam os 2 estados de doença que você falou. Uma é memória e a outra é imaginação. A memória, ela é fruto das experiências que eu já tive.
Os fragmentos existentes na minha mente são embaralhados e nós pensamos que eles são verdade realmente. Mas são vários pixels, tipo esse painel de LED que está aqui atrás. Só que a mente ela não tem com exatidão cada momento da sua história. Você não lembra igual um filme que você dá play, volta e por aí vai. Essa é a graça da vida. Mas a mente ela cria contextos que reforcem crenças. E essas crenças têm um senso de autopreservação. Mas quem ama, cuida, não cuida? Pois é, presta atenção. Se quem ama cuida, por que você tem livre-arbítrio? Olha como é diferente, hein? Livre-arbítrio é exatamente a diferença. Você é livre para fazer o que quiser. O que quiser, independente. Mas quem ama, cuida. O amor que nós expressamos de forma limitada é um amor que restringe. É um amor que poda. Tá? E aí, dentro desse contexto, eu pego o trauma da memória do passado e projeto na imaginação do futuro, para que eu me autopreserve e não seja exposto novamente àquilo que me gerou dor. Seu cérebro está protegendo você. Ou seja, não ampliando a faculdade. Porque você não foi treinado. Não, ele está ampliando a faculdade ali. Calma. Ele está ampliando, essa faculdade existe. Seu cérebro cria o que quiser, até a ansiedade. Até aí eu estou usando uma faculdade imensamente. Só que eu estou usando sem sabedoria, sem domínio próprio, sem domínio da minha essência, do meu coração. E aí, quando eu uso a minha imaginação baseado num trauma do passado, você tem medo? Claro. 99,9% dos seus maiores medos nunca se concretizaram na sua vida. Mas eles forjaram inúmeras atitudes do seu dia a dia. Isso até de forma subconsciente, né? Eu nem tenho consciência disso. Não, né? A gente cria os medos que foram plantados pelos nossos pais. Nossa mente é um terreno fértil. Já ouviu a história do ovo de cuco, né? Que ele tira o ovo e põe o ovinho dele e o passarinho vai lá e cria. Então, nossa mente é assim. Qualquer um taca a semente lá dentro. O terreno é fértil, ela cresce. Só que às vezes era semente de trauma do papai, da mamãe, do medo, da falta do dinheiro, disso ou daquilo, da morte, da doença, da escassez. E tudo isso, hoje, esse terreno é tão grande em medo que a ansiedade aumentou brutalmente. E como eu não tenho uma cultura de embate e combate mediante a adversidade, eu não estou treinado para usar minha imaginação para o resultado que eu quero. Eu uso ela baseado no medo do passado. Então eu pego o medo do passado para me autopreservar, assim como eu não queria ser comido por um tigre que estivesse passando no meio da caverna à noite, e eu tenho que preparar armadilha para antever. Isso já era natural da humanidade. Mas como eu uso a minha imaginação para criar novas tecnologias, para criar uma realidade que eu sonho, para criar o trabalho que eu quero, para manifestar o que eu preciso na minha vida e da minha família, e não somente medo passando trauma e perpetuando dor. Entende? Claro. Então, não é sobre excesso de passado ou de futuro, e sim o uso de duas faculdades mentais com um nível de sabedoria que hoje a humanidade carece. E qual é a saída? Acho que passa muito pelo autoconhecimento, né? Não tem outro caminho. O único caminho de libertação é mergulhando dentro. É mergulhar para dentro. Você tem que mergulhar profundamente dentro do seu coração. Tem um trecho na Bíblia que fala assim, Lesh Lechá. É você mergulhar dentro de você para você se libertar. Esse é o caminho. Quando Abraão foi convidado a largar tudo que ele tinha, ele teve que abrir mão de tudo. Família, tudo. Para ir em direção ao desconhecido, mas num estado único de presença em conexão dele com o sagrado. Independente da fé, da crença. Eu tenho alunos de todas as denominações de fé. O mais importante é, qual é o seu grau de conexão com o que você tem em essência sagrada em seu coração? O quanto eu vivo dos princípios que eu tenho na minha vida e o quanto eu nego e todo dia eu me saboto e relativizo aquilo que eu falo. Puxa, mas é isso que eu quero. E essa conta vai somando. E quando a gente vê, os hormônios caíram, o corpo está fraco, a imunidade já foi, estou me vendo doente, gordo, meu relacionamento fracassado, o trabalho, já não estou rendendo a mesma coisa. E aí uma bola de neve, e a pessoa, ao invés de ela ter um ímpeto e ela perceber isso antes para pedir ajuda, que seria muito mais fácil, com condutas específicas, com profissionais, ela se perde dentro desse caminho. Permanece escravo. Exatamente. Por orgulho, seja lá o que for. Não, você usou a palavra perfeita. Não tem ninguém que não tenha buscado um profissional que não seja orgulhoso.
porque ele pensa que com o que ele sabe é suficiente. Você não é suficiente para isso, nesse contexto. Se você fosse, você não estava em sofrimento. Qual foi a motivação? O que te fez parar sobre esse tema, ansiedade, com essa profundidade que você tem e lançar um livro que já é sucesso de pré-venda para que a população tenha acesso a isso? O que te motivou? A dor dos outros. Eu falo com muita gente. Eu recebo mensagem de gente que tenta se matar todo dia. Eu recebo mensagens de mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, que foram abusadas, que não conseguem se restaurar, que são quebradas estruturalmente em todas as camadas da vida dela. Mães que perderam filhos, independente de qual seja o nível de dor e de trauma. A humanidade, ela hoje, a internet, ela é maravilhosa, ela deu voz a tudo. Mas enquanto as pessoas que verdadeiramente têm domínio sobre algo não manifestarem o que tem que ser manifestado, qualquer um fala, parece que aquilo é a sabedoria universal e vai ajudar. Não, não é. A gente está num momento que os cegos estão guiando cegos. E o silêncio dos bons está fazendo com que outros continuem em sofrimento. E aí eu decidi fazer mais essa parte dentro desse contexto. Porque a maioria dos meus alunos no mundo, eles vieram me procurar por conta de obesidade. Mas por trás da obesidade tinha ansiedade, na maioria esmagadora. E por trás da ansiedade tinha o medo, ligado a inúmeros traumas, com o coração amargurado e plenamente ferido. Então, por isso que não tem como tirar Deus de nada. E se eu não tenho como tirar Deus de nada, eu não tenho como tirar a espiritualidade do tratamento de nenhuma doença. E a medicina ocidental fez isso. E é por isso que ela não funciona para doença crônica. É por isso que psiquiatricamente a gente falha miseravelmente no tratamento da ansiedade. Com todos os amigos psiquiatras que a gente senta e conversa, é a mesma história. Se você só colocar seu santo graal na pílula mágica, você vai ficar a vida inteira escravo da pílula sem resolver seu problema. E esse é o principal caminho, né, que a gente observa para quem não quer perder tempo, né? A questão é essa, perde-se vida consumindo medicamentos, mas não se perde tempo para olhar para dentro, para ter esse autoconhecimento, fazer esse mergulho, como você falou. E você sabe que louco isso é que o estado de compulsão, só existem 2 estados que o ser humano vive. Ou o estado de compulsão, ou o estado de consciência. A compulsão, ele sempre está buscando aplicar e viver aquelas ilusões que ele cria que são importantes. E o estado de consciência é o estado de presença real, que a verdade se manifesta. Sem as criações ilusórias da mente. E aí, dentro desse contexto, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para sofrimento, não tem espaço para nada a não ser conexão e expansão. Conexão plena em amor, independente com quem, para quem. Porque quando a gente se conecta com o outro ser humano que está aqui diante de mim e a gente percebe que a gente é célula do mesmo corpo, enquanto tiver uma célulazinha doente do lado, a gente não vai poder estar bem. E a gente vive um momento muito fragilizado, que a gente polarizou tudo na nossa vida, em inúmeros contextos. A gente foi adestrado a ser polarizado. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não concordo com você, você é louco, você está errado. Então, o convite é, já que aqui embaixo está tendo essa briga, eu vou convidar você a olhar por esse prisma daqui de cima. Para você ver que na hora que eu cortar a mão dos dois, os dois sangram. Que todo mundo no final vai morrer e vai virar cocô de minhoca. E que uma parte da nossa essência é imutável e não morre. E como médico, a gente é convidado a ver isso todos os dias, desde o nascimento de uma criança até quando você tem que dar uma notícia fatal para uma família. E a gente tem que perceber o quão frágil e rara é a vida humana para a gente parar de perder tempo com as ilusões que a nossa mente cria. E sim, nós somos responsáveis pela ansiedade, por toda a criação que nós temos na nossa vida. Mas nós somos treinados a terceirizar isso. Com certeza. Antes da gente encerrar, teve um caso que me chamou a atenção e eu queria aproveitar que eu estou contigo, você é médico. Pode falar o que quiser.
O surto coletivo de ansiedade em adolescentes. Você estava falando lá no começo, isso foi em Pernambuco. Você estava falando lá no começo que você fala com mulheres, muitas sobrecarregadas, muitas são mães, contas a pagar, a vida adulta exige da gente um posicionamento, né, de embate para a vida, muitos problemas a resolver. Mas como explicar isso diante de adolescentes, de jovens que tiveram esse surto de ansiedade? Pessoas que estão começando a vida, se preparando para essa batalha. Eu vou falar de duas formas, tá? A forma técnica que o psiquiatra vai poder falar, que o médico vai falar assim, não foi um efeito manada. Um começou a correr, todo mundo corre junto. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou devolver uma réplica para você. Você já entrou em algum ambiente que você sentiu que aquele ambiente ou era mais pesado, ou aquele ambiente era propício, ou que aquele ambiente drenava você? Eu já fico com sono. Ótimo, na hora. Perfeito. Então você entende que cada um de nós existe uma coisa chamada campo eletromagnético cardíaco. Esse campo eletromagnético, ele tem impacto sobre o outro. Então quando você entra no meu campo influencia sobre o teu e o teu sobre o meu. E dentro desse grau de dominância, um se manifesta, mas ambos se interferem. Quando você vê crianças que estão vindo do isolamento, com situações que os pais naturalmente deram vários sossega-leão para a criança parar de ter, arrancar cabelo, automutilação, bater cabeça. Teve um número absurdo, que não é nem trazido a público, de doenças psiquiátricas em crianças por conta da pandemia e por conta do lockdown. Então a gente tem que entender que esse efeito em manada, dois fatores ocorreram. A gente teve crianças pandêmicas, que ficaram traumatizadas e não aprenderam a ter relações de enfrentamento no dia a dia. E elas estão fragilizadas. E isso aconteceu num dia de prova. Eu garanto, na sua vida, você teve algum coleguinha na sala que era mais traumatizadozinho e teve um tique durante uma prova. Eu já tive. Cada um aqui vai lembrar de um que era mais sensível e teve um treco durante a prova. A gente ainda pensava, não estudou, pô. Mas aí você pensa, 26 de uma vez no colégio, você começa a entender que não é só o não estudou. Não é só não estava preparado intelectualmente. Vai além do intelecto. É aquilo que transcende o intelecto e se manifesta sobre as emoções, a essência do sentimento, como eu significo isso no meu coração, como que meus pais interpretam isso, como que isso é ouvido, se é que é. Será que eu sou entendido dentro do que eu quero manifestar na adolescência, onde está um falando A, outro falando B e ninguém entende o que eu estou querendo falar C? Então, dentro de todo esse ambiente, o convite maior é: seu filho é ansioso? Parabéns, a responsabilidade é sua. Como assim? E agora é duro, mas é com amor. Amor paternal. A sua incompetência como pai e mãe está gerando a conivência da doença do seu filho. Porque, infelizmente, se os pais não sabem lidar com a própria ansiedade, eles projetam tudo isso no filho. E cada pai dá o melhor que pode pelo filho, sempre. Sempre, não tem manual, né? Então, dentro disso, nós temos que entender que a nossa incompetência é um convite para criarmos essa competência. É um convite de algo que eu desconheço, que na Bíblia fala até assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, por falta de uma competência. Então eu tenho que descobrir e não ser orgulhoso e falar, cara, eu tenho que ler isso, eu tenho que estudar mais isso, se não for por mim, pelo meu filho. Eu já acredito que eu sou um caso perdido, mas meu filho está começando, ele merece. Entende? E é um ambiente familiar, e esse livro é individual e intransferível. Então, o seu filho, quando ele lê, ele tem que ler o livro para ele. Não adianta depois você querer ler, não, porque é dele. Depois deixa ele discutir com o psicólogo se ele quiser. Mas é deles. A não ser que vocês queiram, em casa, todo mundo abrir o livro e ele vê a sua fragilidade. Porque aí ele vai entender que papai e mamãe não é de ferro. Não é um super-herói, é um humano igual, que também precisa de respostas igual, que também tem fragilidade igual. Então isso é um ponto importante. Essa conversa de eu tenho a minha hierarquia dentro de casa por seu pai, sua mãe. Eu mereço determinada postura dentro de casa, mas eu estou aqui para te ouvir porque eu sou seu pai e eu te amo incondicionalmente. Eu sou sua mãe e te amo incondicionalmente. O meu amor por você é incondicional, não está relativo ao fato do erro disso ou daquilo. Eu discutir um fato com você
uma opinião, uma opção, não diminui o que eu sinto por você em amor. Eu sempre vou ter um ambiente de acolhimento para você, porque você é carne da minha carne. Então, dentro de um ambiente saudável, em amor, em conexão, tudo flui. Essa ansiedade de 26 crianças demonstra a doença de 26 famílias em nível gritante. Isso só para dar uma amostra, né? Exato. Então, gente, fica o convite para quem quer aprender mais, para quem quer se aprofundar nesse tema. Livro, quando é que começa a sair aí Já de circulação? estamos na nossa pré-venda na Amazon, já ficamos entre os mais vendidos do Brasil, graças a Deus, está sendo um sucesso já. Está inclusive com 25% de desconto, é só escrever ansiedade em caps lock, tem que gritar. Ansiedade 25, você vai conseguir, na pré-venda só, tá? Tem lá a data. E para quem for de São Paulo e quiser estar com a gente, na tarde de autógrafos, vai ser no dia 18 de junho, agora 18/6, às 16 horas na Livraria Cultura. Maravilha, muito obrigada. Obrigado a você, querida. Parabéns pelo trabalho e por essa missão, que não é nem um trabalho, né? Obrigado. Ultrapassa a fronteira do trabalho, acaba sendo um propósito, uma missão de ajudar tanta gente. Obrigada Obrigado, e parabéns. Obrigado pelo carinho. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.